Se ele passar do playoff, né, vai pegar o Mushuki Runa, do Equador. Tá aqui, esses são os caminhos da Sul-Americana. O Fluminense está ali embaixo. Aqui tá o Flu, do lado esquerdo aqui do canto da tela. Fluminense pega o Bahia ou o América de Cali. Muito bem. Ô, Pedrosa, difícil os dois confrontos pro Flu, né? Eu acho que o Bahia é muito mais difícil do que o América de Cali. Eu acho que o Bahia vai, inclusive, na minha visão, passar de fase. E o Fluminense, infelizmente, já vai pegar uma pedreira lá nas oitavas de final. Porque se a gente for olhar a tabela, o Fluminense, se eu não me engano, vai decidir todos os jogos no Maracanã até a semifinal. Então, isso é muito importante. A gente sabe como é que o Maracanã e o Fluminense se dão muito bem nessa competição sul-americana. Claro que foi campeão da Libertadores assim, mas o Fluminense é muito forte no Maracanã. Então, o pior cenário possível, na minha visão, aconteceu, que é logo pegar um Bahia que vem de uma Libertadores que não se classificou por um detalhe, que é uma equipe que tem grandes jogadores logo no início. E o Vasco, pra mim, o Independente Del Valle é mais difícil do que o Mushuki Runa. O Mushuki Runa, inclusive, estava no grupo do Cruzeiro, é uma equipe que fez uma campanha meio surpreendente, digamos assim, mas o Independente Del Valle, se o Vasco conseguir passar do Independente, eu acho que chega num confronto contra o Mushuki Runa até como favorito. Ô, Vene Casagrande, e o Vasco tá aqui, eu falei que o Fluminense estava do lado esquerdo da tabela, o Vasco tá do lado direito, ou seja, eles só poderão se encontrar na final do campeonato. Exato. Antes disso, não, Vene Casagrande. Pois é, mas eu não acho... tem nenhum brasileiro aqui desse lado de cá, só o Vasco. Mas o Fluminense não teve muita sorte no sorteio, né? Você não tem achou, jeito. Vene? Vai pegar o time mais forte, na minha opinião, que é o Bahia. O Bahia não passou lá na Libertadores, assim, óbvio. Pegou o grupo da morte, não? Pegou o grupo da morte, um grupo extremamente difícil, mas o Bahia vem jogando um bom futebol. Mas é o tipo de confronto também é o seguinte, se o Fluminense passa pelo Bahia, chega muito forte pro próximo confronto. Tal como o Vasco da Gama, tá? Se passar pelo Independente Del Valle, chega muito forte para pegar o adversário. Então, assim, não tem jeito, é aquilo, você tem que encarar o problema, não adianta. Só para resumir até, Vene, olha os nomes que estão aí. O clube brasileiro que não prioriza a Copa Sul-Americana, ele tá errado. Muito errado. Ele tá muito errado, não é pouco não. Porque é claro que é muito mais fácil ganhar a Copa Sul-Americana do que até a Copa do Brasil. Eu falei que não, tem um mineiro aqui, tá, gente? Tem um mineiro por aqui, ó. Não vai pegar carioca. Ele vai pro playoff aqui igual o Vasco, né? Igual o Bahia também. Eu confesso que eu esperava muito mais dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Tem o Grêmio de cá. Ô, Cris, deixa eu falar. Você tá muito preocupado aqui com o seu lado da Sul-Americana? Não estou preocupado, Fernando. Não tá? Por quê, Cris? Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Muito bem, Cris. Mereceu perder? Sim. Ah, Pedrosa, não acredito. Mas talvez poderia ser um pouco melhor do que foi. Sim. Tá? Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que o Red Bull Bragantino tem 23 pontos no campeonato, tá a 1 do líder Flamengo e não é à toa. O Bragantino faz jogo duro com todo mundo em qualquer lugar. É uma equipe extremamente organizada pelo Seabra, que faz um trabalho há mais tempo do que o Diniz, que tem jogadores que, inclusive, entendem o que o futebol atual pede, um time físico, entregue, que consegue também, naquele momento, ter jogadores jovens e que estão desempenhando. O John é um exemplo disso. O próprio Isidro Pita, que foi uma baita contratação do Red Bull Bragantino, conseguiu também aparecer para poder ser importante. É uma equipe coletivamente mais forte do que a do Vasco. Tá brigando desde o início ali em cima. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que se a gente for olhar o enredo do jogo, o jogo é muito condicionado pelo gol que acontece logo no primeiro momento, que é a falha do sistema defensivo inteiro, mas principalmente do Lucas Piton, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, que eu gosto muito, mas que nessa temporada, defensivamente principalmente, tem falhado constantemente. E no segundo gol do Red Bull Bragantino, que foi logo cedo também no primeiro tempo, o João Vitor ficou olhando o Isidro Pita dominar a bola perto da pequena área e naquele momento ele bota a bola no peito e chega batendo. 2-0. O Vasco depois teve uma chance com o Ryan, essa aí do Nuno. Ele tem uma chance com o Verratti. Ele tem outra oportunidade com o Verratti também, num gol que o Verratti não perde. Então, o Vasco, se você for olhar os números, finalizou 20 vezes. Teve, 3 oportunidades de gol. Poderia ter empatado a partida. Só que quando acontece o gol inicialmente, é aquele velho problema que a gente já falou aqui. É uma equipe que se desmorona, que não tem um mental muito forte para conseguir lidar com as adversidades da partida. Mas se você for falar em atuação, Fernanda, o Vasco não fez um jogo horroroso. O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que, infelizmente, teve o seu resultado condicionado logo no início da partida por erros individuais do João Vitor e do Lucas Piton, coisa que acontece desde o início do Campeonato Brasileiro e coisa
coletivamente o time não estava num bom dia em pontaria. Então quando você me pergunta, mereceu perder? Claro que mereceu perder, senão eu vou estar tirando o mérito do Red Bull Bragantino. Claro. Mas o Vasco não jogou mal o suficiente para, por exemplo, ser considerado uma derrota cachapante ou algo do tipo. É muito mais preocupante pela situação na tabela do que do desempenho em si. Eu já quero saber os detalhes do que poderia ter sido retocado, quais Sim. foram os grandes problemas do Vasco. Mas antes eu falo com você, Vene. Vai ser importante essa parada aí para o Mundial, para o Fernando Diniz fazer grandes ajustes, né? Porque ele conseguiu chegar e resolver vários problemas e colocar até o Vasco ainda vivo, respirando dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vai ter um mês de parada para conseguir treinar esse time, que é o que ele mais precisa. Parou. PHD, um beijo para você. Tá vacinando ele de novo, que tá precisando. Sabe o que tem ali dentro da vacina ali, da seringa? Energético, aquele energético. É a segunda dose da vacina. Aquele que dá. Aquele que dá. Ai, Vene, agora que eu entendo. Agora, se você parar e analisar na tabela, o Vasco chegou a 7 derrotas. Mesmo número de derrotas do Sport, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Esses números preocupam, mas a parada vem num bom momento. Inclusive, o presidente Pedrinho sempre menciona isso, né? Que ele aposta muito nessa parada para o Super Mundial, para o Fernando Diniz conseguir encaixar a equipe. Mas para ele encaixar a equipe, eu acho que a diretoria também precisa ajudá-lo. E quando eu falo isso, é questão de reforços. Porque o Fernando Diniz, com certeza, ele pede reforço para a diretoria vascaína. Porque esse elenco aí, ele não vai conseguir extrair muito mais do que isso. Ele já ajustou muito a equipe. Óbvio, piorar também não dava, pelo que o Vasco se encontrava. Mas a gente consegue perceber, sim, o Fernando Diniz já dando uma organização tática. E eu concordo com o Pedrosa, esse jogo aí não foi uma derrota daquela para o torcedor ficar super preocupado. Óbvio, você perder em casa dentro de São Januário não é nada legal. É a primeira isso do ano, não é normal. É, a primeira do Campeonato Brasileiro. Do ano também. Mas do ano você também. perder para o Red Bull Bragantino, um momento que o Red Bull Bragantino vive hoje, e se assusta quem não assiste aos jogos. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem treinada, uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho a muito time grande aí no Campeonato Brasileiro. Então não é uma derrota para o torcedor ficar desesperado, mas essa parada vem num bom momento para o técnico Fernando Diniz. Não é terra arrasada. O que você viu que você poderia ajustar ali no Vasco, Pedrosa? Pontaria, Fernanda. Primeiro, pontaria, porque, como eu falei aqui, teve um lance do João Vitor, teve um lance do Verratti, teve um lance do Ryan. O próprio Verratti, que não costuma perder os gols, perdeu gols que ele é um cara que é o artilheiro do Brasil e não é à toa. Mas, assim, principalmente a pontaria, e novamente eu vou falar, se não tá no momento de dar uma chacoalhada em alguns jogadores que estão na equipe, tá no momento de colocar eles no banco. Tá no momento de descansar alguns jogadores. Nem falo isso do Lucas Piton ou do João Vitor especificamente. Mas, cara, você tem que dar uma amostra do seguinte, cara, não dá pra você continuar jogando, falhando e jogando. Que é o que aconteceu com o Hugo Moura, é o que tem acontecido com o Piton. Piton tem feito boas partidas ofensivamente, mas está sempre na cena do crime. Na cena do crime está o Lucas Piton. Isso é muito ruim pro atleta, entendeu? É verdade, ele está sempre na cena do crime. O João Vitor é outro, fez uma partidaça contra o Melgar, aí novamente, um jogo depois, está na cena do crime. Então é muito complicado pro torcedor acreditar, mesmo que o trabalho coletivamente esteja sendo bem feito, como eu até acho que foi feito em algum momento dentro dessa partida, vai estar sempre esbarrando nas falhas individuais. E aí eu concordo com o Venê. Tem que olhar esse elenco e trazer reforços. Se o Vasco não trouxer pelo menos 4, 5 reforços para o time titular do Vasco da Gama na parada, não vai ter trabalho de Fernando Diniz que dê jeito nessa equipe. Acho que da mesma forma que ele recuperou ou melhorou o Ryan, potencializou o Ryan, ele tem que recuperar o futebol do Piton, porque esse jogador faz muita falta. Porque vive um momento ruim com a camisa do Vasco, talvez seja o pior momento dele com a camisa do Vasco. E se ele voltar a performar da forma que ele performa, vai ajudar demais. Muito bem, o Fluminense venceu, olha que vitória importante, o Internacional por 2-0 dentro do Beira-Rio. O Fluminense segue na cola. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você para começar esta semana, uma semana importante e de novidades. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, estamos bem pertinho de bater 220 mil amigos e eu peço a sua participação. Vamos falar de Copa do Brasil. Hoje tem sorteio na sede da CBF. 16 times no mesmo pote. Vou explicar essa dinâmica para você daqui a pouquinho. E hoje abre a janela de transferências. A primeira, serão 2, nesta segunda etapa, né, do calendário brasileiro. Será que vamos contratar? Quais são as posições? Quantos jogadores precisam chegar para qualificar o nosso elenco? Então vamos juntos?
com muitos assuntos. E eu começo com a Copa do Brasil. Hoje, 3h30 da tarde, na sede da CBF, será realizado o sorteio para definir os confrontos da Copa do Brasil. Jogos que serão disputados nos dias 30 de julho, no mês que vem, e 6 de agosto. Ida e volta, fase oitavas de final. Estão classificados, além do Vasco, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Retrô de Pernambuco, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA, CRB, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Inter e Red Bull Bragantino. Os 16 times vão para um mesmo pote. Poderemos ter um Clássico Carioca? Sim. Um Vasco e Corinthians? Sim. Um Vasco e Retrô? Sim. Qualquer duelo pode acontecer. Sai a primeira bola, sai a segunda e aí sabemos o confronto que vai ser disputado. E aí é o seguinte, torcedor, tem um time que você não quer pegar nessa situação, nas oitavas de final? Ah, tem aquele que eu gostaria de pegar, você vai dizer o Retrô, o CSA, o CRB, mas assim, de coração, o Vasco não está jogando uma bola para você se entusiasmar com qualquer adversário que venha pela frente. Aí a gente começa a escolher. Óbvio que até 30 de julho muita coisa vai acontecer. Eu estou falando de quase 2 meses pela frente. A janela de transferências começa hoje, nós vamos falar sobre isso. Precisa trazer jogadores e o tempo é curtinho. É até 10 de junho essa primeira janela. O Vasco tem que se aproveitar desse movimento. Vamos embora. Estaremos lá na sede da CBF a partir das 3h30 da tarde contando tudo para você. Logo depois, acabou o sorteio, a gente começa a bater um papo direto da sede da CBF por volta de 4h30 no máximo. Bom, torcedor, vamos falar sobre janela de transferências. Você confia que a atual gestão, que já fez 2 janelas, vai conseguir reforçar o time da forma que nós precisamos? É óbvio que não tem só essa janela, mas ela é a primeira. Será que nós vamos conseguir contratar jogadores, no plural, fundamentais para o nosso time? Nós jogamos mal contra o Red Bull Bragantino. Tivemos volume, criamos oportunidades, mas não fomos competentes ofensivamente para colocar a bola na casinha e muito menos defensivamente, porque falhamos muito. E falhas que geraram os 2 gols do Bragantino. Time que briga na parte alta da tabela. Graças aos resultados da rodada, o Vasco não entrou na zona de rebaixamento. Começou na 15ª e se manteve ali. Santos perdeu para o Botafogo, o Vitória empatou com o Corinthians, saiu da zona e colocou o Fortaleza, que foi goleado pelo Flamengo. Juventude também perdeu, só que o jogo dele foi diante do Grêmio. Esses adversários ajudaram a incompetência do Vasco. Por que eu digo incompetência? Não é possível que em 33 pontos disputados, o Vasco tem apenas 10. Esse time não pode ter apenas 10. Esse time tinha que ter, no mínimo, 16 pontos. Pelo menos. Algo em torno de 50% dos pontos disputados. 16, 17. Porque esse elenco ele é caro demais para oferecer só isso. O torcedor do Vasco não aguenta mais esperar uma sequência. O Vasco não tem sequência no Campeonato Brasileiro. Óbvio que o Fernando Diniz, e ele foi muito correto na sua avaliação pós-jogo, que ele está chegando agora, mas ele já tem participação, claro que sim. Mas a participação é pequena, porque ele tem pouco tempo de trabalho. De hoje até o jogo com o São Paulo, dia 12, é um tempo maior. Mas o tempo bom vai ser durante o Mundial de Clubes, que lamentavelmente o Vasco não vai disputar, porque pela sua incompetência dos últimos 20 anos, ele não volta a uma grande competição internacional em condições de ganhar. De qualquer forma, o Vasco vai ter que se preparar e muito. Na minha avaliação, hoje, no atual elenco, o Vasco precisa abrir espaço,
com alguns jogadores e contratar pelo menos 5 titulares. Essa é a minha conta. Um zagueiro para jogar do lado do Luiz Gustavo. Não vou nem contar o Piton sendo vendido, o Leandrinho voltando, que eu acho que é uma boa composição. 5, 8, 10 e um lado de campo. Isso, 5 jogadores. Isso, eu estou contabilizando que o Coutinho renove, que é a tendência, e o Painha não fique. Se o Coutinho não ficar, serão 6 reforços. Concorda comigo? Então escreve aqui nos comentários a sua opinião. 5 reforços titulares. Ué, mas e o Maurício Lemos? Não vejo jogar. Para mim ele deveria ser o titular do lado do Luiz Gustavo, mas não joga. Então não posso contar com ele. O João Vitor oscila. O Lucas Freitas é um bom banco. Só jogou, claro, que o Luiz Gustavo estava suspenso. Mas se o Vasco quer almejar algo ainda na temporada, que é subir no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja para ficar ali na 10ª posição, na 8ª, naquele miolo de tabela, sem susto para o torcedor que não quer ouvir falar de zona de rebaixamento para pensar no ano que vem. E se quer pensar lá na frente, precisa começar agora. O problema é que quem vai contratar é quem já passou as últimas 2 janelas e trouxe jogadores como Jean Davi, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira. Tem vários jogadores que a gente pode lembrar. O Maxime, eu até hoje discuto que ele deveria ter ficado mais tempo, mas ok. Alex Teixeira, Souza. Então, assim, só citando alguns exemplos. Mas nessa janela, dá para abrir espaço. Vai acabar o contrato do Payet, au revoir, muito obrigado, merci, tchau. Jean Davi tem que arrumar espaço para ele, tem que negociar. Lloyd Augusto tem que negociar também. Alex Teixeira tem que conversar, porque precisa abrir espaço. O Puma, por que não tentar negociá-lo também? Sobe o Paulinho da base. Por que não? Paulo Henrique é absoluto na direita. E começar a olhar para a base. Que o Fernando Diniz consiga olhar para a base. Um Zucarello da vida, um GB. Ah, mas ontem tomou um 4-1 do Botafogo. E vai apagar o trabalho feito? Se você apaga o trabalho feito por um resultado, esquece. Você não olha para frente. Você é um resultadista. Agora, se você olha o todo, o trabalho como vem sendo construído, Campeonato Brasileiro, competições que o Vasco vem chegando em alto nível com os jogadores da base. A base sempre foi o DNA do Vasco. O problema todo é que hoje quem está no comando, eu não sei se vai conseguir acertar esse time. O senhor Carlos Amodeu, ele é muito bom na pasta dele. Só que acumulando a função executiva do futebol que ele acumula, não sei. Qual é a experiência dele? Qual é o know-how com os empresários? O Felipe não sabe escolher. Basta a gente olhar as peças que ele aprovou. E o Pedrinho não tem dado bolas dentro, nas contratações. Nuno, muito boa. Garré, levo fé. E quem mais? Lucas Freitas. Sou mais o Luiz Gustavo, já estava na casa. Mas tudo bem, banco. Quem mais? Quem mais? Faz um esforço aí para me ajudar. De 2 a 10, né? De hoje a dia 10 de junho, é a primeira janela de transferências. Será que o Vasco vai trazer pelo menos 2 jogadores? Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que perdeu para o Red Bull Bragantino, péssimo resultado para o Fernando Diniz, para o Vasco, que poderia entrar na zona do rebaixamento, né? Então o Vasco aí tá indo muito ruim com o Fernando Diniz, precisa melhorar bastante. É o segundo clube com mais derrotas no Campeonato Brasileiro. Só perde para o Sport, que está lá, é o lanterna da zona do rebaixamento. O Vasco precisa melhorar muito com o Fernando Diniz, né? Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!